Pronto. Jô, estamos online, mas dá mais ou menos uns 30 segundos. Ok. Ouve-se ali. Já pode falar. Já estamos há 20 segundos online. Pode falar. Sim, senhora. Então, eu iria iniciar por cumprimentar a Juliana Vogren da ENAR. A ENAR é a Rede Europeia contra o Racismo. Portanto, uma entidade que está há vários anos a estudar a maneira de combater o racismo na Europa, nas suas várias manifestações. E cumprimentar igualmente Giteles Eira, um ativista que é um dos mais impactantes no que diz respeito à sua ótica bastante objetiva, ao seu acompanhamento cotidiano de manifestações racistas, nomeadamente no que diz respeito à comunidade cigana. Isto é algo que nós estamos cotidianamente a assistir, mas especialmente estas últimas eleições legislativas originou, digamos assim, um aumento e um incentivar à discriminação e ao racismo em relação à comunidade cigana como nunca se tinha assistido antes. E que, especialmente, são oriundas, não é, de indivíduos com uma enorme responsabilidade institucional, com um enorme mediatismo, e obviamente que esta é a hora de nós encararmos isto nacionalmente e com a união necessária. Tal e qual eu referi na minha página institucional, Mamadou Ba dispensa qualquer tipo de apresentação. Mamadou Ba, ele é a imagem do movimento antirracista, a imagem nacional do enorme combate em relação ao racismo, mas igualmente também o Mamadou é a imagem daquele combate fundamental que é o da igualdade, não é? É dirigente do SOS Racismo e está igualmente e tem igualmente um histórico de intervenção em organismos internacionais, em entidades internacionais relacionadas com o combate ao ódio, combate ao discurso de ódio, etc, etc. E isto é uma união, não é? Digamos assim, é uma união não necessariamente
uma união institucional das várias entidades, mas especialmente um encontro de irmandade. E estes encontros de irmandade são fundamentais em épocas iguais a esta, em que nacionalmente e internacionalmente nós assistimos ao avanço de ideologias ultraconservadoras, misóginas, fascistas, racistas, xenófobas, em ascensão absoluta. E esta ascensão, às vezes, está enraizada na naturalização da violência contra minorias, contra etnias, contra indivíduos, geralmente os que estão numa situação de maior vulnerabilidade. Então isto também significa isto, que a luta antirracista, ela é indissociável da luta pela igualdade e ela é indissociável da exigência da melhoria das condições de sobrevivência e de subsistência de uma enorme parte da população. Nós estamos num país que anda sucessivamente a recusar enfrentar a violência da sua história colonial. E a violência da história colonial, ela é esclarecedora de muitas das situações de desigualdades e de muitos dos desequilíbrios que as nossas sociedades contemporâneas têm. A visão romantizadora do colonialismo, ela vai alimentando narrativas, muitas das vezes similares às narrativas da extrema-direita. O que significa que a omissão das violências do Estado colonial, as omissões do impacto da escravatura, as omissões do impacto do capitalismo, as omissões destes impactos acabam por dar legitimidade a narrativas de absoluta de um absoluto desenquadramento em termos das nossas democracias, mas que encontram um enquadramento histórico. O enquadramento histórico é este, que acha efetivamente de que existe uma hierarquia entre os indivíduos, de que existe uma hierarquia entre as sociedades, de que existem de facto indivíduos que logo à nascença, caracterizados por determinadas características biológicas, fenótipas, automaticamente estão num nível de inferioridade, não é? E isto é um dos alimentos fundamentais das ideologias fascistas, não é? É este olhar que enaltece uns, mas para enaltecer uns, ele necessita de desumanizar outros, não é? E este nosso encontro de irmandade, ele tem como objetivo nós refletirmos, conversarmos
nos instruirmos uns aos outros em relação ao que é isto, afinal, de discurso de ódio. A minha eleição em outubro de 2019, enquanto deputada, originou imediatamente uma enorme avalanche, ou seja, além de avalanche, é uma enorme, não é? Portanto, uma enorme avalanche de comentários de ódio. Mas existem comentários de ódio que são facilmente identificáveis enquanto comentários de ódio. Mas existem também artigos escritos por indivíduos com alguma responsabilidade intelectual e institucional que está mais ou menos ao nível dos comentários de ódio, mas que a esses não se lhes pode dar o nome de ódio, porque oficialmente são artigos de opinião, não é? E além dos artigos de opinião, também há muitas das vezes nas nossas televisões comentários de comentadores, e nomeadamente em relação a mim, eu acho que entre o mês de outubro ou até antes, até ao mês mais ou menos de fevereiro, não é? Não houve um dia em que eu não fosse alvo de imenso discurso de ódio. Mas até eu tenho uma enorme dificuldade em caracterizar de uma maneira objetiva, afinal, o que é isto de discurso e ódio, não é? E, institucionalmente, um dos meus objetivos é exatamente iniciar ter uma ação mais institucional através de iniciativas legislativas, através de organização de conversas, através de o que houver maneira, não é? Exatamente para não entrarmos na naturalização de discurso de ódio. E há esta naturalização absoluta do discurso de ódio. Se não houvesse, iriam ser evitados muitos dos comentários e muitos dos artigos e muitos dos posicionamentos, nomeadamente da esquerda, nomeadamente de indivíduos com responsabilidade institucional, ainda recentemente e neste ambiente de emergência sanitária, não é? Um indivíduo com responsabilidades no combate à Covid-19 fez declarações xenófobas, alegando de que existem alguns indivíduos e algumas minorias que nem se sabe dizer o nome deles, porque aquilo é uma série de consoantes, não é? E que é muito complicado entrar em diálogo com estes indivíduos. E não sucedeu nada. Foi um comentário ali, relaxado, normalizado, e há esta sucessão. E
Um dos meus objetivos era que a nossa convidada da ENAR nos orientasse, não é, em relação ao que é institucionalmente e até internacionalmente, em termos da União Europeia, o que é considerado discurso de ódio, número 1, e recentemente o nosso governo manifestou que iria monitorizar o discurso de ódio. Mas, afinal, o objetivo era encomendar análises, estudos académicos que orientem depois o executivo e por aí fora. Mas enquanto estas análises são realizadas pelas universidades e pelos investigadores, enquanto isso, como é que alguém que é alvo sistematicamente de discurso de ódio há de se relacionar com isto? Que entidades é que efetivamente nos podem auxiliar a relacionarmos com isto? E aqui entra o SOS, não é? Que enquanto uma das entidades que recebe cotidianamente queixas, nos oriente, não é? Em que organizações se há de ir, a quem é que se deve enviar um e-mail, se em termos da nossa atual legislação, se o discurso de ódio é um elemento que é facilmente comprovável, e o olhar nacional em relação a isto. E é-nos igualmente fundamental que olhemos para as nossas experiências individuais de indivíduos racializados, não é? Para nós, em parte, desmistificarmos muitas das neuroses facilmente alimentadas nacionalmente relativamente à normalização da violência sobre a comunidade cigana, oriundas de um racismo tão enraizado que ninguém se inibe. E neste atual ambiente institucional em que efetivamente não há muito mais do que manifestações de intenções de combate ao racismo, em que os indivíduos racializados não se consideram institucionalmente salvaguardados, em que a atual legislação é uma legislação que vai evitando e
relativizando, e há sempre maneira de se rejeitar de que houve alguma motivação racial, em que há uma escassez enorme de condenações de crimes, não é? Isto a nós nos dá a ideia de um ambiente, de uma impunidade, mesmo que ela oficialmente não exista necessariamente, mas é essa a ideia, não é? E que é oriundo de uma ótica de muita relativização. Há uns meses atrás, um deputado mandou-me a mim outra deputada para o meu país de origem. Houve inicialmente manifestações de partidos para se marcarem, mas igualmente para condenarem esse ato, essa atitude de um racismo absolutamente primário. Mas foram os partidos de esquerda é que resolveram entre eles e a seguir conversaram com os outros a que era melhor ninguém se manifestar politicamente. Isto era na ótica desta tal esquerda estarem a alimentar as ondas e o mediatismo deste mesmo indivíduo. O facto é que, meses mais tarde, este mesmo indivíduo tem o objetivo de efetuar ou de incentivar a que haja um confinamento sanitário da comunidade cigana. Então ali já era inevitável que houvesse alguma manifestação. Portanto, isto também nos diz algo. É que institucionalmente, politicamente, no âmbito dos nossos diferentes partidos, eu hoje em dia, felizmente, sou uma deputada independente, mas esse não era o meu objetivo inicial. Foi uma opção do meu partido que eu, na altura, achei que ia arrasar-me completamente e os nossos objetivos e os nossos eleitores, mas que hoje em dia, meses mais tarde, acho que afinal eu hoje em dia tenho, digamos, que o oxigênio necessário para efetivamente efetuar um trabalho mais relacionado com os objetivos da candidatura. Mas institucionalmente, nós temos a responsabilidade de combater o discurso de ódio. É que o discurso de ódio, mesmo quando ele é orientado para o indivíduo, ele está
enraizado numa série de neuroses e desequilíbrios das nossas sociedades, não é? E estas neuroses também afetam a qualidade da nossa democracia. O que significa, não é? Que num ambiente de ascensão da extrema-direita, de aumento de discurso de ódio, num ambiente em que as desigualdades sociais, especialmente numa era de Covid-19, de estados de emergência, de estados de calamidade, numa época em que não há emprego e os que ainda têm ainda estão num esforço enorme de sobrevivência. Esta é a época de união. E então, eu não falo mais, iria imediatamente incentivar os meus convidados e a minha convidada a iniciarem. Posso começar? Obrigada, Jacine. Em primeiro lugar, obrigada pelo convite e obrigada por estar aqui com você, que eu conheço desde o seu ativismo, está com o Mamadou, que eu conheço há muitos anos, e com Giteles, acho que nós representamos isso que você falou, a união dos movimentos, né? A união das minorias, e que num momento como esse, de Black Lives Matter, todas vidas negras importam, como é importante a gente achar o ponto comum do racismo estrutural nisso tudo, e falar do discurso de ódio é falar de uma das manifestações mais modernas de racismo. E agradeço o convite, e estamos aqui para um bate-papo, então também estou aqui para aprender com vocês. Além de falar, eu tenho a interessante tarefa de moderar os comentários, e eu acho engraçado que eu tive a sorte, ou a falta de sorte, de receber aqui nos stories tantos comentários positivos, mas também negativos. E engraçado como falar de discurso de ódio com uma mulher negra vira quase uma obsessão, né? É quase uma paixão nacional do ódio. Então, tem tanto comentário aqui totalmente que prova tecnicamente e criminalmente o que é um discurso de ódio, e as pessoas não têm medo de manifestar, porque a impunidade é tamanha, porque nunca há algo que é feito, que as pessoas continuam a escrever com seus nomes, tudo, esses discursos totalmente hostis, sem medo de consequências. Então, para chegar na sua pergunta número 1, o que é um discurso de ódio, na verdade, um discurso de ódio ele é composto por 3 elementos. Ele é composto por ser algo hostil, ameaçador, e que rebaixa alguém. O segundo ponto é que tem que ser dirigido a um certo grupo. Então, ele é dirigido a um grupo específico, pode ser um grupo de uma etnia, de uma origem racial, de uma religião, de estatuto migratório. Então, quando a gente fala e volta para sua casa, imigrantes, né, a gente está aí focando no caráter da migração como um grupo específico. E, além disso, que é o terceiro elemento, é o incitamento à discriminação, à violência ou à hostilidade. Então, muita gente acha que o discurso de ódio passa entre a difamação ou a calúnia, mas, na verdade, o terceiro elemento, que é a motivação, o incitamento, o encorajamento a uma hostilidade, já basta para ser um aspecto penal, criminal. E totalmente
enquadrado dentro das teorias legais, dentro do ordenamento europeu. Não esqueçamos que o ordenamento europeu ele é muito vertical, né? Então, ele tem o ordenamento europeu, que depois vem com políticas nacionais, que são sincronizadas com valores e objetivos europeus, e Portugal não sai dessa ótica. Então, o que é importante falar é que o discurso de ódio, para ele ser manifestado dentro dessa esfera onde a gente vive, ele tem que ter esses três elementos. Então, fica muito claro que, às vezes, uma difamação não é muito diferente do discurso de ódio, porque você tem um elemento do grupo, e você tem um elemento da hostilidade, da violência, da discriminação. Então, ele vai dar sutilidade à objetividade. Então, aquilo que fica no invisível do não dito, até aquilo que é expressamente não dito. Então, é por isso que as pessoas se confundem muito se é um discurso de ódio ou difamatório, mas, na verdade, nada mais é que um componente extra, né, do discurso difamatório. Mas como ele se manifesta? Na verdade, não se esqueça que um discurso de ódio, ele não afeta somente o indivíduo, ele atinge um grupo. Então, quando você fala que você é atacada como mulher negra, todas as mulheres negras na sociedade são atacadas. Quando você ataca um homem roma, cigano, como de Teles, você está atacando um grupo roma, cigano na sociedade, como um todo. Então, na verdade, existe uma universalidade do discurso de ódio que vai além do indivíduo. Isso é muito importante identificar, que é por isso que causa tanta indignação, porque as pessoas se sentem igualmente atacadas dentro daquele discurso individual. A outra coisa que é importante falar, que existe um efeito gatilho no discurso de ódio. Ainda mais porque as pessoas hoje, dentro da modernidade, da tecnologia, estão muito enquadradas e focadas no discurso de ódio online. Mas não esqueça que existe o discurso de ódio offline, que é aquele que nos seguiu a infância toda, é aquele que é manifestado em forma de bullying, de assédio, de microagressões diárias, das piadinhas, que acompanhou a criação e o desenvolvimento de um ser racializado durante toda a sua vida. Então, chega o online, só exacerba aquilo que a gente já vive no dia a dia. Então, é importante falar que dentro do discurso de ódio existe um efeito gatilho, que a gente fala dentro da legislação europeia, que o efeito gatilho do discurso de ódio é o crime de ódio. Então, é como se fosse uma plataforma de incentivo à criminalidade, à execução física que chega à violência física do indivíduo. E é por isso que tem que ser tratado com muito cuidado, é porque esse discurso de ódio, ele amplifia uma vontade de ataque físico a um indivíduo. E como ele amplifia um grupo, não só para o indivíduo, todos nós somos alvos nessa sociedade. Então, o que é importante falar que, apesar de ser muito difícil se definir empiricamente, em estatística, você foi pesquisadora, você foi relatora de relatórios, você sabe como é difícil você fazer conexão empírica entre discurso de ódio e crime de ódio, mas existe a motivação. Ainda mais quando você olha os crimes de extrema-direita. Inclusive, é importante lembrar que, hoje em dia, se mais de crimes da extrema-direita do que qualquer outro crime de ódio, né? É importante lembrar, isso são fatos do relatório da Agência Fundamental de Direitos, da Agência Europeia de Direitos Fundamentais. Então, são dados europeu concreto. O que eu acho que é importante também falar é que, dentro da esfera do online, o que nos causa preocupação é que tudo que tem de resposta do online fica online. Então, o discurso de ódio ele é removido, ele é apagado, uma conta é bloqueada por algumas horas e depois começa novamente. Não existe uma transferência da punibilidade online para o offline. Então, causa ainda mais um sentimento de indignação. E se eu posso fazer uma crítica aqui ao efeito ou a posição de privilégio das empresas que trabalham com mídia social em relação ao resto do offline, é que se tudo no offline é muito muito regulado, não se esqueça que no online tudo é autorregulável.
Então, você não existe uma regulação específica de como as empresas vão responder de maneira harmônica a esses crimes. E se você pegar as estatísticas que são inclusive da Comissão Europeia, que tentou fazer um código de ética de monitoramento online com as grandes empresas, inclusive aquelas que hoje nos projetam, você vai encontrar relatórios e dados que dizem que os crimes de ódio contra negros, migrantes, ciganos e etnias europeias são os grupos que são mais relatados, mas que demoram mais para serem tratados e que têm um feedback mais negativo. Quer dizer, eles têm a remoção mais baixa dentro de todas as taxas de crimes de ódio. Não se esqueça que nós estamos falando de 8 categorias aqui de grupos, né? Então, gênero, grupos de habilidade física, LGBT, e outros, idade, para os sêniores e para os jovens. Então, dentro do relatório oficial, já foi destacado que é o grupo que tem menos proteção. O que é muito engraçado, que chega também dentro do paradigma, que inclusive o Mamadou pode falar muito bem, que é um paradigma, é uma analogia muito próxima da violência policial, que são os grupos que são mais controlados e os menos protegidos. Porque o algoritmo também discrimina, né? Além de tudo. Mas isso é um outro fato. Eu só gostaria de deixar esse papo inicial com essas pequenas perspectivas e falar também que nós temos 2 grandes desafios em termos técnicos, legalistas, a nível europeu, e Portugal não é diferente. Inclusive, Portugal já recebeu recomendações do Conselho da Europa, da agências Europeias de Direitos Fundamentais, da Comissão Europeia, do próprio Comitê de Visitas de Afrodescendentes da ONU, já recebeu várias recomendações dos países que vieram visitar Portugal e conversar com a sociedade civil e com as outras entidades também públicas, que são 2 fatos. A falta de fatos desagregados por origem étnico-racial, que invisibiliza o problema, né? Quando você não tem dado, você é invisível, então você não existe. É como se a gente falasse no vácuo. E um outro problema é a questão de como você, dentro do histórico da vitimização, você consegue identificar esse viés. Você lembra que eu falei que a motivação a um grupo e a vontade de perpetuar a discriminação, a violência, a hostilidade são fatores que se adicionam no crime de ódio, no discurso de ódio? Então, esses 2 elementos finais, o que a gente chama de indicadores de viés. E se você não conseguir desagregar o dado por etnia, por raça, estatuto migratório, você não vai comprovar que tem uma motivação por grupo. Então, é como se os 3 elementos necessários do discurso de ódio nunca podem ser comprovados, porque esses 2 últimos elementos técnicos não são monitorados. Então, é uma reprodução moderna do racismo estrutural. Então, é importante entender essas pequenas nuances de como a falta de ação pública e política pública nessa área é também uma reprodução de racismo estrutural. Porque, na verdade, nós estamos falando aqui de manifestação de racismo, né? Porque o discurso de ódio como o crime de ódio, como a violência policial, como o bullying na escola, são manifestações de racismo, mas que tem um ponto muito comum, que é a origem do problema, e como você muito bem falou, tem uma perspectiva interseccional da história, da instituição, do poder institucional, dos modelos de opressão. Então, eu paro por aqui, porque eu acho que eu estou louca para escutar os outros colegas, mas depois eu posso voltar aí com outras ideias, e obrigada, Jacine. Deixa eu ver. Esta ótica, não é, institucional, estes elementos de análise que nos acabas de apresentar, elas são obviamente oriundas de análise, de estudos regulares, de relatórios regulares, de um diálogo institucional com organizações nacionais, internacionais, movimentos. Isso
na minha ótica, é exatamente o que nós necessitamos, não é? É que haja um envolvimento do nosso executivo, dos ministérios, assim tudo, de que haja um envolvimento institucional no combate efetivo ao discurso de ódio. Mas como é que se pode desejar combater o discurso de ódio, nomeadamente discurso de ódio online, se não se melhorar a legislação em relação aos crimes de motivação racial, enquanto não houver maior igualdade, enquanto não houver recolha de dados étnico-raciais, enquanto não houver uma melhoria efetiva da lei da nacionalidade e enquanto não combatermos a segregação. Mamadou Ba, faz favor. Olá, boa tarde a todas e a todos. Quero primeiro começar por agradecer-te, Joacim, pelo convite. Não é sempre fácil hoje em dia, né, convidar ativistas, sobretudo pessoas que são vítimas de discurso de ódio e que são estigmatizadas na sociedade portuguesa por aquilo que pensam, defendem. Ter a coragem de convidar essas pessoas para discutir sobre isto só por si um ato político, né? É um gesto também de generosidade política que eu agradeço. Cumprimentar a Juliana, que eu conheço há mais ou menos 21, 22 anos, e o Piménio, que é meu irmão de armas, com quem eu faço também a luta aqui em Portugal e faz parte da mesma direção do SOS que eu. A Juliana já fez um enquadramento mais ou menos do ponto de vista jurídico o que é discurso de ódio. E ela focou em dois aspectos que me parecem muito importantes para nós, se calhar podemos um bocado perceber o que é que está em cima da mesa quando falamos de discurso de ódio em Portugal. Que é esta falta de densidade moral que é atribuído ao discurso de ódio em Portugal. Que também tem a ver com a falta de densidade ética e moral que é atribuída ao racismo, ao machismo e à homofobia em Portugal. Porque para nós identificarmos o que é discurso de ódio e que impacto tem e que formas é que a sociedade e o Estado têm para o combater, temos que saber qual é o valor ético, político e moral que lhe atribuímos. E parece-me que ela disse uma das coisas que se tem vindo a fazer, na minha ótica, muito mal, porque é uma forma de responsabilizar o Estado, é um bocado nivelar por baixo a violência do discurso do ódio, que é catalogá-lo em duas balizas. A primeira, no âmbito da liberdade de expressão genericamente. A segunda, no âmbito um bocado dos conflitos morais, ou seja, no âmbito da calúnia ou da ofensa à integridade moral da pessoa. Ora, não é nada disso que se trata. Não é nada disso que se trata. Aliás, de tal forma que, como ela disse, eu acho que se nós olharmos para o século XVIII, século XIX, o discurso de ódio hoje que nós encontramos nas redes sociais é mais ou menos a retórica doutrinária que encontrávamos nas e tem uma vantagem em relação ao resto dos dispositivos que existiam na propagação do discurso de ódio, é que ela é massificado, não é? Portanto, as pessoas, é instantâneo, é massificado e depois é volátil e ainda por cima está ancorado, está alojado em plataformas que não são plataformas políticas, são plataformas económicas, né? As redes sociais são empresas, portanto, a gestão do discurso nas redes sociais não corresponde a uma gestão política dos conflitos
político-sociais, mas sobretudo é uma gestão económica, porque as empresas, quando apagam uma conta, apagam-na só naquele momento, porque a lógica é não perder perfis, porque perder perfis quer dizer perder dinheiro, não é? Portanto, não tem nenhuma preocupação ética ou política de combater o ódio. E há um problema grande em Portugal, relativamente à questão do discurso do ódio, é que enquanto nós continuamos a achar que é no âmbito da liberdade de expressão que nós vamos balizar o discurso do ódio, o que não estamos a perceber é que o discurso do ódio é só o respaldo do racismo estrutural, como já foi dito aqui. E ela é uma forma de expressão desabrida das conversas de café, mas também das crenças culturais que existem na sociedade. O último European Social Survey é disso bastante revelador, porque eu posso interpretar aqueles números de duas maneiras. A primeira é dizer que mais de 60% dos portugueses acreditam no racismo biológico ou no racismo cultural. É preocupante. Mas há um dado mais preocupante ainda, que é o que o estudo aponta, quando diz que apenas 11% dos portugueses não manifestam nenhuma crença racista. Portanto, nós, se fizermos esta extrapolação e olharmos a forma de manifestar o racismo nas redes sociais, nas caixas de comentários, mas também no comentariado, digamos, higiênico, percebemos efetivamente que a questão é muito estrutural, não é? E quando nós olharmos para as várias páginas, os vários perfis, os vários sites de fake news, de Facebook, que são quase, a maioria deles, mantidos por pessoas ligadas à função pública, nomeadamente nas forças de segurança, posso citar alguns: Charlie Papa, Caro Patrulha, Orgulho de Polícia. São tantos os perfis e as páginas que destilam ódio, e nós temos outros blogs na esfera e à volta da extrema-direita, mas também de alguma direita reacionária, nomeadamente o Lápis Azul, a direita política. São sites e páginas cujo único propósito é lançar lama por cima das comunidades, muitas vezes escolhendo figuras mediáticas, como a Joacim, às vezes eu ou outros, outras vezes através de incidências ou de circunstâncias sociais para lançar um anátema sobre toda uma comunidade. Como quando o André Ventura se lembra de propor a expulsão da Joacim ou o confinamento da comunidade cigana. Por que é que ele o faz? Porque ele sabe que isso tem uma caixa de ressonância nas redes sociais. E teve, de facto, uma caixa de ressonância nas redes sociais. E ele sabe que ele goza de uma impunidade, não é? Que está por trás da ideia de que, acima de qualquer disputa sobre ofensa moral ou integridade moral, está, não é, o pressuposto da liberdade de expressão. Ora, o que eu tenho a dizer sobre isto, depois responderei mais à frente sobre as tuas perguntas, é que, na minha opinião, não há nenhuma liberdade de expressão que esteja acima da dignidade humana. Portanto, qualquer política ou qualquer medida ou qualquer ideia de que, em nome da liberdade de expressão, nós podemos permitir que alguém ou algum grupo ou alguma organização política possa violentar alguém por aquilo que ela é, por aquilo que é, por ser mulher, por ser negro, por ser cigano, por ser muçulmano, por ser homossexual, nós estamos completamente a pôr em causa a própria democracia. Porque não é aceitável que as pessoas sejam violentadas por aquilo que elas são em nome de um princípio de liberdade de expressão. Depois, só para terminar, para passar a palavra ao Epimênio, sobre a questão das instituições. Nós temos um problema estrutural, porque a nossa ordem jurídica é absolutamente ineficaz no que toca ao combate ao racismo e ao discurso de ódio. E os dados são muito preocupantes, para não usar um palavrão. Os últimos resultados do estudo acadêmico do projeto de investigação do Centro de Investigações, Centro de Estudos Sociais de Coimbra, são bastante eloquentes. 80%
das queixas que chegam à Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial prescrevem ou são arquivados. 75% dos casos de agressão racista perpetrado por agentes policiais não mereceram uma única condenação. E há um outro dado que nos mostra a falta de empenho e do compromisso político por parte do Estado. O ano passado foi o ano em que se discutiu mais racismo em Portugal. O ano passado foi o ano em que houve mais ódio, discurso de ódio no espaço público, por parte de pessoas importantes, por parte de pessoas anónimas. Neste mesmo ano em que houve pessoas que foram absolutamente visadas, uma delas é a Joaci, de uma forma absolutamente avassaladora, o que é que aconteceu? Um silêncio total do órgão principal para combater o discurso de ódio e o racismo. E isto nos diz uma coisa muito simples. Portanto, não basta, na minha opinião, que o governo encomende estudos para identificar como é que se deve combater o discurso de ódio, se não fizer a montante o trabalho que tem que fazer. O trabalho que tem que fazer o Estado é dotar as suas instituições de ferramentas de combate eficaz ao racismo. Isto passa por criminalizar o racismo. Eu sei que é um debate bastante difícil, que é um debate polémico, é um debate que cria alguma alergia em algum setor da esquerda, mas eu creio que sem criminalizar o racismo não há nenhuma forma de nós criarmos capacidade de dissuasão da propagação do discurso de ódio. Nem sequer temos hipótese de criar condições para que as pessoas sintam que é possível defender-se através das instituições, através da justiça, e, sobretudo, o que isso faz é que alimenta o sentimento de impunidade. Não é compreensível que nós tenhamos, dentro das forças de segurança, ainda hoje, desde 2019, que foi denunciado num jornal que eu não vou fazer a publicidade, que havia já sites e plataformas dirigidas e controladas por agentes policiais, que esses sites e essas plataformas continuem a operar ainda hoje sem que nada tivesse acontecido. Essas plataformas e as pessoas que estão a geri-las e continuam a desempenhar as funções, nomeadamente dentro das forças de segurança. É este, efetivamente, o nosso panorama institucional de combate ao racismo, à xenofobia e ao discurso de ódio, caracterizado por insuficiências, caracterizado por ineficácias, apesar da boa vontade das organizações, dos executivos, das instituições e por aí fora. Mas o facto é inevitavelmente este. Não se pode combater o discurso de ódio se não houver uma legislação que a enquadre e que imobilize e que desincentive que não haja a sua normalização, como normalmente há. Mas, ao mesmo tempo, existirem organizações e instituições e legislação e nós compreendermos que 80% das queixas não dão origem a absolutamente nenhum tipo de condenação, o facto é este aqui. Isto é unicamente em áreas iguais, em áreas de combate ao racismo, ao discurso de ódio sobre minorias, os imigrantes e por ali fora, ou também
se encontram, digamos, estas estatísticas anormais em outras áreas. Isto era algo que efetivamente é uma análise que eu espero que estas entidades que irão, neste exato momento, iniciar a analisar a melhor maneira do Estado como para ter o discurso de ódio é comparando a outras áreas e a outros crimes, não é? E por ali. Independentemente disto, independentemente de existir a intenção de monitorização do discurso de ódio, a nós também nos interessa entender e encontrar elementos para denunciarmos, mas igualmente para nos relacionarmos com o discurso de ódio, com a enxurrada de violência e com a normalização de atitudes e de comentários xenófobos. E então eu ali convidaria o eles a falarmos isto, não é? Há mecanismos institucionais, se eles são eficazes, se não são eficazes, mas igualmente a maneira como as comunidades encontram instrumentos de se relacionarem com o discurso de ódio cotidiano. Olá, Joacine. Obrigado por o convite para esta conversa. Quero cumprimentar-te, quero cumprimentar também o Mamadou, meu grande amigo de luta, também a Juliana, que já a conhecia, mas é a primeira vez que nós temos esta oportunidade de conversarmos. Gostaria de começar a minha intervenção então fazendo uma referência a que, quando falamos em discurso de ódio e falamos de ódio, nós não estamos a falar de um sentimento. Nós estamos a falar de uma prática. E não é uma prática qualquer, é uma prática política. Também, quando há alguém que decide, e isto é muito o campo dos liberais e dos conservadores, quando alguém decide defender a liberdade da expressão para defender o direito de agredir alguém, que esta defesa tem uma defesa ideológica. Já no passado, também teve que haver uma defesa contra estas ideologias, que é exatamente a que nós temos hoje, para que as pessoas negras e ciganas pudessem se libertar da escravatura. Porque havia quem defendia no campo, não só dos conservadores, mas dos liberais, os fundadores do liberalismo, defendiam a escravatura e o direito de escravizar as pessoas negras e também as pessoas ciganas na Europa como um direito do homem branco, que era o único que tinha sido elevado à condição de proprietário, não só de ser humano, mas de proprietário, uma espécie de complexo de Adão, nasceu e tudo o resto lhe pertence, todos os animais, todo o planeta Terra e todos os seres humanos que não sejam iguais a ele fenotipicamente. Com a questão cigana, este ódio não ficou somente pela questão fenótipica.
evoluiu para a questão cultural. E isto porquê? Porque quando estamos no século XV, e agora vou fazer um zoom para o século XV, na Península Ibérica em específico, nós temos os reis católicos a chegarem ao poder. E uma vez que eles chegam ao poder, eles iniciam um regime de dominação que é baseado em um único poder absoluto, uma só religião, uma só língua, uma só forma de ser, de estar, de vestir e de se sentir. Esta ideologia tem perpassado toda a Europa moderna até os dias de hoje. E nem os liberais, nem os conservadores têm sabido desafiar esta ideologia. Tanto que, como tinha referido, estamos no século XIX e ainda temos defensores e fundadores do liberalismo a defender o direito de escravizar. A abolição só aconteceu ao fim de muita luta e que foi uma grande conquista dos povos escravizados negros e ciganos. Uma história que não é contada, mas que explica muito o que nós estamos a viver hoje. Dito isto, compreendendo que estamos a falar de uma guerra ideológica, antes de se falar em leis, é preciso falar em vontade política. Porque não é uma questão de não termos uma lei para criminalizar o discurso de ódio, que é uma prática política do ódio muito específica, mas é porque nós temos vontade política entre as classes dominantes que nós estamos aqui a governarmos. Então, olhamos só para a Assembleia da República e não é à toa que as pessoas que lá estão sentadas, apesar de poder de um dia para o outro criminalizar e proibir o discurso de ódio, acabam por estar ao lado do André Ventura. O André Ventura sabe que pode dizer o que quer e o que não quer porque os seus colegas da Assembleia da República o permitem. E esta permissão existe porque existe algo que há em comum entre todos os 230, praticamente todos os 230, não todos, deputados e deputadas naquela Assembleia da República, que é a ideologia liberal ou conservadora, mas que tem em comum a supremacia branca como base e suporte para estar aqui a dizer quem é que pode e quem não pode. Dito isto, gostaria agora de falar como esta prática política está a ser feita, porque ela não é orgânica. Sabemos que existe uma estrutura que foi criada, que foi uma estrutura racista, mas agora nós estamos diante de algo muito diferente. Nós estamos diante de uma prática organizada e estrategicamente orientada. Com paradigma, temos o caso das eleições alemãs, que aconteceram aqui há uns anos atrás, há 2 anos, em que tivemos uma militância nas redes sociais coordenada e que envolvia não só cidadãos, votantes e eleitores alemães, mas militantes de extrema-direita de outros países europeus, e inclusive dos Estados Unidos. Nós temos tido esta cooperação internacional entre nacionalistas, ironia das ironias, a fazerem uma colaboração internacional, transnacional, transcontinental, para influenciar o sistema liberal burguês da democracia que nós temos vigente hoje, em vários países. Esta política acontece não só porque há quem se organize, mas porque também estão preparados. E que é uma coisa que é muito importante. Os racistas, eles não são doidos. Eles não têm problemas mentais. Eles são muito inteligentes. Há, sim, uma instrumentalização de patologias do fórum mental, patologias essa que resultam, inclusive, da subexploração e da exploração dos seres humanos no sistema capitalista em que nós vivemos. E há estes oportunistas de extrema-direita, estes líderes como o Trump, ou Bolsonaro, ou Boris Johnson, que sabem que estas pessoas existem e tentam manipulá-las. E são sempre as primeiras a comentar, por exemplo, nas lives. E dizem coisas que nunca interessam a ninguém, que são super básicos. Que é outro problema que nós temos com os racistas, é que eles são tão básicos que não se conseguem tornar criativos. Mas entende-se, a cultura do ódio é algo tão exclusivo deste grupo racializante, lhes faz falta aquilo que só os sujeitos racializados têm contribuído para a sociedade, que é a criatividade. Isso eles não têm. São muito básicos nesse aspecto. Mas não são burros. Então temos que ter esta ideia sempre presente. E que esta luta contra o racismo e contra a discriminação de ódio, ao discurso de ódio, é uma luta que é contra uma classe que tem raça, classe e género e tem sua ideologia. E que não vamos conseguir enfrentar isto só com medidas
de discursos na Assembleia da República, como ouvi há pouco tempo. Nós vamos olhar agora para o nosso caso português e nós vimos que tivemos alguém com uma representação parlamentar a defender um apartheid anti-cigano. Institucionalmente, um apartheid anti-cigano. Não é que já não existe segregação anti-cigana em Portugal, mas ele não ficou satisfeito com isso. Eu quis um apartheid anti-cigano em Portugal. E o máximo que os liberais que lá estavam sentados, supostamente aliados de esquerda, fizeram foi dizer ai, 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 tal, 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 isso não. Como se eles não fossem governo e como se eles não tivessem maioria legislativa para criminalizar e proibir este tipo de defesa. Que supostamente a Constituição proíbe. E essa Constituição é outro problema. Porque se as organizações são formais e são oficiais, é porque houve um órgão que olhou para aquilo e disse que estava tudo bem. Estamos a falar do Tribunal Constitucional, onde estão juízes, 13 juízes, que são nomeados pela Assembleia da República. Juízes nomeados pela Assembleia da República, portanto, com deputados da esquerda e da direita, decidiram aceitar uma organização cujo fundador é abertamente racista e que nunca, até hoje, teve a devida condenação pública nem política. Mais depressa temos um indivíduo cigano a ser processado por ter desabafado nas mesmas redes sociais por discurso de ódio, do que temos um indivíduo que tem poder de efetivamente concretizar o ódio que propaga. Esta duplicidade, ela não acontece do nada, ela não acontece do ar, ela existe e nós temos que saber qual é o nosso lugar nesta luta. E eu sei qual é o meu. Tal como eu sei que tipo de sociedade é que eu quero. Eu quero uma sociedade que seja livre, independente e que não se construa à custas de ninguém. Nem da exploração de ninguém, nem da opressão de ninguém. E a batalha ideológica que está em curso por trás da defesa do discurso de ódio é esta. O direito de explorar e, acima de tudo, o direito de agredir. Porque é mais importante proteger o direito de agredir do agressor que defender o direito à segurança, à liberdade e à proteção dos agredidos. Finalmente, em termos de ações que poderíamos falar, obviamente que temos sempre vários tipos de ações, inclusive a mais importante é a da emancipação popular, mas se quisermos olhar para a questão legislativa, nós temos que ter leis que proíbam, ou pelo menos que regulem, o tipo de campanha política que é possível ser feita. Porque o que acontece em Portugal e em todo o mundo ocidental é que as campanhas políticas e eleitorais, que são o espelho do que acontece nos Estados Unidos da América, elas são demasiado sujas, baixas, desonestas, mentirosas, e se é este tipo de campanha que nós permitimos, então nunca vamos ter nem políticos decentes, nem eleições decentes, nem sequer uma credibilidade para o regime democrata liberal que tanto quer se manter como legítimo. E é isto que está a colocar todo o sistema, toda a democracia liberal em crise. E é justamente esta posição liberal que nos traz, que nos acaba por nos enviar para as costas de conservadores ainda mais conservadores do que aqueles que eles costumam lidar, que são os fascistas. Então nós temos que meter aqui a mão na consciência, nós não, eles. Têm que ter um pouco a mão na consciência, que ainda não têm, obviamente, e pensar que tipo de sociedade é que eles querem e que tipo de comprometimento, ou de compromisso, ou de dedicação é que eles querem ter e com quem. Porque até agora eles não se têm estado do lado das pessoas. Eles têm estado no lado dos racistas, dos fascistas, dos machistas e dos homofóbicos. Não têm estado no nosso lado nem de ninguém. Esta escolha tem que ser dita e apontada constantemente. Aquela Assembleia não me representa e nunca me vai representar enquanto eu não vir alguém a defender os meus interesses de forma efetiva. E não importa quantas pessoas lá estejam, que eu goste, não importa quantas políticas lá se discutam, ou quantas narrativas, ou quantas discussões lá fazem. Por mim até podem dar à batatada, à chapadada, a fazer o espetáculo que quiserem. Porque o que sai dali é uma reflexão direta do que se passa na parte anterior. E eles não vão mudar só com conversas. Nem sequer devemos ter essa preocupação.
Isto faz-me lembrar muito do que aconteceu na França alguns anos atrás, em que havia uma classe dominante que precisou ser derrubada por outra, porque a que lá estava recusava abrir mão do poder. Mas pronto, vamos passar essa parte para a frente. Então, queria deixar estas notas, se calhar assim um bocado atabalhoado, mas é porque eu não sabia quanto tempo é que eu tinha, e a minha ideia era mesmo que comentássemos então a partir daqui, e obviamente que eu estou aberto a que discordem de mim, embora, já sabem, Gulag. Sim. Uma das minhas maiores inquietações individuais é a maneira como estes ataques estão efetivamente orientados. Orientados quer ser organizados. E alguém que é constantemente alvo de imenso discurso de ódio, nomeadamente eu acabo por reparar de que há um horário em que há uma maior avalanche de discurso de ódio. Há indivíduos que usam o mesmo comentário sistematicamente durante semanas, em que é óbvio de que há ali o objetivo de semear algo, não é? O que eu desejava era que Juliana nos dissesse que se a ENAR alguma vez efetuou alguma análise ou se tem conhecimento de que muito deste discurso de ódio é efetivamente um discurso de ódio que na maior parte das suas vezes de espontaneidade não tem imenso, não é? E se há alguma análise, alguma informação no âmbito dos organismos europeus e internacionais que enquadrem algum desse discurso de ódio em ações com financiamento, não é? Em ações, digamos assim, com uma organização concreta. É o que dá a ideia e o que às vezes origina que este seja de uma eficácia ampla. Esta ideia de que muitas pessoas estão insatisfeitas, muitas pessoas estão a achar isto, e às vezes são indivíduos que não estão a dar a sua cara, são páginas falsas por ali fora, portanto, há ou não há um discurso de ódio organizado e financiado. Obrigado, Joacine. A ENAR, eu vou falar da perspectiva da ENAR primeiro. A ENAR, ela tem um grande foco em tentar entender a manifestação do discurso de ódio na intersecção da raça, da etnia, dos migrantes e das pessoas racializadas. Então, o foco é muito específico do discurso de ódio. O segundo é que nós monitoramos em momentos. Nós monitoramos nos momentos
onde existe picos, aumentos de discurso de ódio, como, por exemplo, na proximidade de eleições, que é um grande panorama, é um grande painel para qualquer discurso de ódio, antes e após eleições, ou antes e após momentos importantes à democracia europeia, por exemplo, o Brexit. Então, a gente monitora o discurso de ódio nesses momentos que são pilares para entender se vai aumentar e para confirmar o que a gente chama de uma dúvida, que momentos políticos são plataformas que catapultam, que exacerbam o discurso de ódio, porque o discurso de ódio ligado com uma agenda política é uma bomba atômica perfeita. Então, em 2014 e 2019, nós fizemos uns monitoramentos de como o eleitorado é influenciado pelo discurso de ódio. Em 2014, precisamente, nós fizemos um projeto em vários países, onde tentamos entender como as pequenas circunscrições são influenciadas pelo discurso de ódio e como esses discursos de ódio influenciam os votos. Então, é importante dizer, por exemplo, que durante um mês antes do Brexit, a principal capa, da frente dos tabloides ingleses, todos os tabloides tiveram na página principal durante um mês alguma coisa que falava que o Islã é um perigo, os migrantes eram um perigo, os negros eram baratas e exacerbando, colocando uma etiqueta muito grande no perigo do eleitorado dentro da política social europeia e o racismo. Então, o que aconteceu? Aconteceu o Brexit, né? Que as pessoas foram altamente influenciadas pela essa mídia. O que a gente tem visto, na verdade, é como eu falei antes, existe sim uma grande vontade política em se monitorar discursos de ódios, mas monitoramento sem ações, como o Giteres falou, monitoramento sem pacotes paralelos de políticas públicas, doações públicas, doações voluntaristas, que vão ter indicadores, metas e objetivos definidos, não leva a nada. Então, monitorar por monitorar, eu posso te dar o que aconteceu, por exemplo, em 2018, no Parlamento Europeu. Pela primeira vez, o Parlamento Europeu decidiu criar um código de ética para discurso de ódio e sancionar os deputados que tivessem discurso de ódio dentro das categorias de direitos fundamentais, ligados às identidades, gênero, raça, etnia, estatuto migratório, todas essas categorias, os 8 graus de categorias respeitados dentro do Tratado da União Europeia. O que aconteceu? Eles monitoram. Eles sancionam. Entre monitoramento e a sanção é um grande passo. Existiram dois deputados que foram sancionados, e se eu te falar qual é o valor da multa, você vai cair para trás. O valor da multa equipara ao cheque de alimentação mensal. Então, é como o benefício mensal da alimentação fosse cortado. Essa é a sanção econômica. Por exemplo, tem crimes de ódio e discursos de ódio onde eu vivo, na Bélgica, que são, se tiverem a sorte de serem penalizados, criminalizados, quer dizer, se a vítima tiver a sorte, primeiro, de denunciar, ser levada a sério, ter uma investigação transparente e uma sentença que é justa, se ela tiver essa sorte, a lei delimita para o agressor uma multa de 25 euros. Sabe o que é 25 euros? É uma multa de trânsito. Isso é o valor do discurso de ódio. Então, tem uma grande impunibilidade no sistema. Então, é importante ter uma análise totalmente interseccional, entendendo que não adianta só monitorar e criar mecanismo de sanção, se no final o racismo é quase banalizado. Então, às vezes, as pessoas preferem pagar uma multa de trânsito de 25 euros do que tentar se monitorar ou tentar fazer uma reflexão
de mudança sobre os seus viés, né, sobre os seus estereótipos. E, às vezes, eu sou muito daquelas que acreditam no sistema abolicionista de justiça. Nem sempre o sistema que nós temos é o perfeito para se produzir mudanças de sociedade, porque estamos tendo a punir aqueles que já são punidos. Então, talvez uma visão abolicionista da justiça que temos, talvez seria interessante, porque entenderemos que o sistema criminal, ele é feito não para proteger a vítima negra, ela é feita para proteger o agressor branco. Então, a ENAR trabalha nessa perspectiva de mais e mais levar uma filosofia, uma reflexão abolicionista ao sistema de justiça criminal e mostrar que monitorar não vale nada se você não tem um pacote de políticas públicas e ações públicas que venham paralelamente integradas para a mudança efetiva. Não sei se respondi a sua pergunta, Jô, mas eu acho que é por aí. Alô? Eu não vou mais intervir, vá já imediatamente ao e isto irá terminar assim, digamos, num quarto de hora, Ok, eu vou tentar ser o mais sintético para dizer só duas coisas que me parecem importantes. Primeiro, dizer que há muita literatura, se o governo estiver mesmo interessado em fazer alguma coisa útil no combate ao ódio, há muita literatura. Para além das resoluções do Conselho Europeu e do Conselho da Europa, há um que eu recomendo especificamente à ministra Mariana da Silva e ao seu gabinete, que é um documento síntese da Unesco que se chama Countering Online Hate Speech, portanto, combater o discurso de ódio. É uma análise feita por peritos académicos de vários países a nível internacional e apontam soluções concretas. Portanto, há literatura, há material para se inspirar, para adaptar à realidade portuguesa. Mas eu volto à minha primeira fala. Vocês querem ter 3 exemplos de como é que o discurso de ódio tem um efeito gatilho. Esquadra de Alfragide, bairro Jamaica 2019, agressão a Cláudia Simões. Todas essas 3 agressões, as da Esquadra de Alfragide, inclusive, elas não só incorporaram tortura, mas elas aconteceram com insultos do ódio, né? Insultos racistas, enquanto aquelas pessoas estavam a ser torturadas e agredidas, os agentes que estavam a torturá-los, estavam a agredi-los, estavam a insultá-los com o discurso de ódio que nós vemos nas redes sociais. Quando foi o caso de Jamaica, todo o que nós ouvimos durante a intervenção daquela polícia tinha explícito discurso de ódio. Quando foi o caso de Cláudia Simões, tudo aquilo que nós vimos durante, antes, depois, insere discurso de ódio. Portanto, aqui o problema não é monitorizar o discurso de ódio, é saber realmente se o Estado e a sociedade portuguesa olham para o ódio racista, o ódio homófobo, o ódio machista, como uma afronta, uma violência à dignidade. É a grande questão que não pode passar ao lado. Não vale a pena virem fazer estudos e não vale a pena fazerem estudos setoriais sem haver recolha de dados, porque sem dados, sem informação, nós não podemos saber nem sequer a dimensão e o universo das pessoas que são vítimas do discurso de ódio. Portanto, é bom sim que haja iniciativa por parte do Estado para combater o discurso de ódio, mas para isso é preciso reformular completamente as estruturas de condenação e de vigilância que existem, nomeadamente independência dos organismos. A Comissão para a Igualdade não é um organismo independente, portanto, não só não é independente, como não tem condições, nem competências, nem capacidades técnicas para combater o discurso de ódio. E a IGAI, a Inspeção Geral da Administração Interna, não é um órgão independente. Portanto, mesmo que haja
vontade por parte da Direção Nacional da PSP, sendo a IGAI não um organismo independente, na minha opinião, portanto, a sua ação será absolutamente limitada no combate ao discurso de ódio dentro das forças de segurança. Depois, para fora das forças de segurança, há uma coisa que é óbvia, é que não havendo mão pesada sobre as empresas das redes sociais que permitem a permanência de sites, perfis e páginas que promovem o discurso de ódio, portanto, também, havendo monitorização, de nada vai valer. Rigorosamente, absolutamente nada. E aqui há um desafio enorme que se coloca ao Parlamento e ao Governo. Se não alterarem a lei contra a discriminação racial, podem fazer todos os relatórios, todos os estudos sobre o discurso de ódio, não vai dar em nada. Se não alterarem a arquitetura da Comissão para a Igualdade, não vai resolver nada. Se não houver políticas públicas na área da educação, na área da saúde, na área do emprego, orientada e dirigida diretamente para as pessoas vítimas do racismo estrutural na sociedade portuguesa, porque é para elas que se destina o discurso de ódio orientado para pessoas visíveis. Não havendo isso, não há nenhuma hipótese de monitorizar e haver eficácia no combate ao discurso de ódio. Portanto, para mim, é bom que o governo e o Estado tenham essa preocupação, mas é muito mais importante que tenham o sentido da responsabilidade de perceber que não vale a pena estarem a marcar a agenda, porque para um governo espera-se programa, não se espera a agenda. O governo tem que transformar as agendas em programa, em ação. E a Assembleia da República tem a obrigação de produzir legislação que possa obrigar o governo a atuar. E não é possível fazer discurso de ódio sem investimento público. Investimento na formação, investimento na educação, investimento no emprego, investimento na habitação. E não é possível fazer combate ao discurso de ódio enquanto permanecer um partido racista e fascista no Parlamento. A primeira iniciativa para combater o discurso de ódio é ilegalizar o Chega. Não há outra forma de o fazer. O Chega é, nesse momento, o instrumento oficial do discurso de ódio, porque o Chega é um megafone institucional da ciganofobia e da negrofobia. E enquanto houver dentro das instituições pessoas eleitas que possam efetivamente usar a capa da sua imunidade parlamentar para destilar ódio, dificilmente as instituições públicas podem combater o ódio. Portanto, para mim, é isso. Combater o fascismo, não normalizá-lo, não há paninhos quentes, não deixar que falem sozinho, não é falar com os fascistas, mas é falar contra os fascistas, é combatê-los. E nós, sobretudo, há aqui uma coisa também que eu quero dizer, com isso acabo, o Estado tem muito material para o fazer. Eu posso disponibilizar os mais de 3.000 print screens que eu tenho de discurso de ódio, e agora também, durante este live, nós vimos vários discursos de ódio a manifestar-se nos comentários. Portanto, há matéria para o governo e as instituições atuarem, se quiserem atuar. Giteles, se houver algo que queiras ainda falar. Ok, quero também terminar então algumas anotações. Quero aproveitar já para estarmos numa fase mais leve e tal. Quero responder aqui um bocado à tua pergunta, porque há vários estudos que mostram como a extrema-direita se organiza e ela funciona, em termos de táticas. Inclusive eu tenho aqui um pequeno resumo daquilo que eu já apanhei, e depois, se tiveres interesse, até te passo o estado da arte da extrema-direita. Obviamente que sim, sim. Que é um apanhado de vários estudos que foram feitos até 2019, 2019, perdão. Entre 2000 e 2019, é isso, acho eu. E então, eles usam táticas recorrendo às redes sociais, em que têm raids, que são assaltos nas redes sociais. Portanto, são autênticas campanhas que têm hora, dia e roteiro. Não é à toa que eles aparecem assim de repente. Isto não é orgânico, é mesmo programado. Eles têm as suas próprias redes internas, alguns até usavam o Discord, o 4chan, o 8chan, etc., para coordenarem estes assaltos às redes sociais. Eles escolhem os alvos, eles escolhem a retórica, as expressões, tem que ser mesmo aquela expressão, qual o termo que usam especificamente,
para se referir àquelas pessoas, eles têm tudo definido. São pessoas que estão em rede internacional, não são só pessoas locais, são pessoas, desculpem, fascistas locais, são também internacionais. Não usam só as próprias contas, criam contas falsas, mas usam também contas verdadeiras de outras pessoas, ou cedidas por elas ou hackeadas. E utilizam bots e scripts que automatizam o uso destas redes e destas contas para conseguirem ter aquele impacto, aquele pico para enganar o algoritmo. Porque o algoritmo é outro que reproduz a estrutura, não é? Relativamente ao que o Mamadou diz, eu também concordo completamente. O Estado tem mais do que a capacidade para acabar até com o racismo e com o discurso de ódio, então muito mais, não é? Ele não faz porque não quer. E não faz porque não quer porque não tem interesse. Então temos que começar a pensar, se eles não têm interesse, o que é que vamos agir, não é? Porque eu tenho esse interesse. Eu acho que há muita gente que tem interesse em acabar com o racismo. Há muita gente decente em Portugal e no mundo. Portanto, é nós pensarmos como é que a gente pode se organizar e trabalhar para fazer o trabalho que eles não querem e que nós merecemos, acima de tudo. Relativamente às consequências do racismo e do discurso de ódio, eu tinha aqui alguns apontamentos para referir isso também. O Mamadou já avançou os casos mais graves, como o caso de Alfragide, por exemplo, e da violência policial, da brutalidade policial e os espancamentos que têm havido, mas eu quero falar das crianças. Há muita criança que já começa a sentir crises de ansiedade por causa da forma como se fala nas redes. E não vamos esquecer que as redes sociais, elas são usadas também por esta camada mais jovem, as crianças e os jovens. E temos crianças racializadas que estão a sentir os efeitos negativos de todo este ódio, de todo este ambiente, de como é que elas são faladas e como é que elas são tratadas. E está a haver uma normalização e uma procura de normalizar a agressividade e a violência como forma de interação social. E isto não é abstrato, é concreto e acontece. Inclusive, tem aumentado alguns casos de bullying nas escolas. Portanto, estamos aqui a ver que há sempre uma consequência, que não é uma simples liberdade de expressão. Porque eu também abrir mão da minha liberdade, se calhar, de roubar ou de matar alguém, para proteger a liberdade de alguém poder estar seguro. Então, acho que também podemos acabar com a liberdade de agredirmos alguém verbalmente ou através destas redes ou de outras formas. Não é uma censura, ou então é uma censura consentida, porque eu abro mão do meu direito de agredir alguém de boa vontade. Censura é má vontade. Se toda a gente também for censurada por igual, estou lá. Pronto, e finalmente, para terminar, obrigado Maria Gil, coraçãozinho, não está esquecida. Over. Os racistas durante o nosso live é impressionante o nível de ódio que ainda perpassa pelas redes sociais e sobretudo há uma coisa a mim que me assusta profundamente, é que antigamente nós tínhamos o que se chamava o direito de reserva dentro da função pública. Pessoas que desempenhavam funções públicas tinham algum direito de reserva para não manifestarem, mesmo que fossem no seu foro interior racistas, não o faziam porque havia algum código de ética que os impedia de o fazer. Hoje em dia, eu reparei algumas das pessoas, que são pessoas que me trollam, que eu identifiquei aqui, são pessoas diretamente ligadas a forças de segurança. É impressionante, né? Nós termos pessoas que desempenham funções de garantia de segurança do Estado, de todos os cidadãos, dão-se ao luxo de vir a um debate público e insultar pessoas de forma racista e com motivações de ódio. E é o que me parece, portanto, quando se fala que é preciso ainda estudar e monitorizar, eu digo, não sei quem é que está a brincar ao antirracismo aqui, não é? Quem é que está a brincar aqui à defesa da democracia? Porque enquanto nós sentamos aqui a ouvir dizer que a culpa do racismo somos nós que estamos a combatê-lo, eu só quero lembrar uma coisa às pessoas. Este ano faz 25 anos que o Arcínio Monteiro foi morto pelo skinhead. E no primeiro dia, na primeira vez em que o Arcínio Monteiro estava a ser homenageado, passado 25 anos, nesse mesmo dia tivemos o seu assassino a fazer um discurso a escassos metros de onde ele estava a ser homenageado. E isso não levantou a indignação de ninguém. Se estivéssemos a viver num país
democrático em que as instituições do Estado funcionassem, nesse dia, aquele sujeito já estava condenado outra vez a voltar outra vez atrás das grades. E nós tivemos um gajo de extrema-direita, o Mário Machado, condenado por vários crimes, a apelar para uma manifestação de um partido que é um partido racista que está na Assembleia da República, que decidiu apelar ao confinamento das pessoas ciganas e não houve um único assunto de indignação. E parece-me que nós ou aumentarmos o grau de exigência para com o Estado e a Assembleia da República, ou nós vamos perigar aquilo que foram as conquistas de Abril. Eu iria, obviamente, agradecer, número 1, a imediata disponibilidade da Juliana, com imensas responsabilidades na ENAR, mãe de duas meninas e uma acérrima combatente, não é? É que algo é alguém estar numa instituição, estar na Assembleia, estar numa organização, a ocupar um espaço oficial. Algo é a pessoa ocupar esse espaço de uma maneira militante, não é? Isto às vezes nos exige estar a esta hora e a outras horas absolutamente envolvidos naquilo que ainda são as nossas áreas de ação, de intervenção e por ali fora. Eu não imaginava, efetivamente, de que eu e o Mamadou Ba éramos, afinal, o casal de eleição do discurso de ódio. Eu evito entrar nas minhas mensagens, na minha página institucional. Tenho amigos meus que entram lá e que orientam aquilo e vão eliminando milhares de mensagens de ódio. Mas eu hoje andei lá horas, não é? E ali do tipo horas a olhar e a ver mais ou menos se nestes últimos meses tinha havido uma melhoria, não é, das mensagens de ódio, mas a maioria das mensagens de ódio que me estão, obviamente, a insultar a mim, arrastam Mamadou nos meus insultos. Então, normalmente é Joacine e Mamadou Ba, não é? E isto não tem aqui ironia absolutamente nenhuma, não é? Não há aqui inocência absolutamente nenhuma. O que está em causa, efetivamente, é que os indivíduos que estes indivíduos identificam enquanto os que estão a ocupar um espaço mediático e institucional e que são assumidamente antirracistas, assumidamente ativistas, são obviamente alvo de ódio, mas não é somente de um ódio. E é exatamente o que já foi referido anteriormente. Este ódio não é um ódio de um indivíduo que hoje de manhã levantou-se com uma emoção e então resolveu ir lá e dizer umas coisinhas. Este ódio, tal e qual Celis referiu, é um ódio enquanto
instrumento político, não é? É um ódio com o objetivo único de não apenas de me afetar a mim e ao Mamadubá, mas também de desincentivar outros e outras, não é? Portanto, os negros e as negras que nos estiverem a ouvir hoje, nunca achem e nunca estejam relaxados a achar que, efetivamente, isto é um ataque à deputada Joacine Catar, não é? Porque ela é uma pessoa mais arrogante. É um facto que há alguma arrogância, é um facto, mas não é alguma arrogância é que vai estar a originar mensagens de ódio em que me informam que se me apanharem ali ao lado vão-me meter uma arma não sei aonde, não é o fato de ser uma pessoa arrogantezinha e não sei quantos mais é que vai dar origens a mensagens que insultam absolutamente, mas daqueles insultos arrasadores, carregados de ódio, porque o objetivo é desincentivar as minorias, as pessoas racializadas a terem qualquer ambição de ocupação de um espaço mediático, de um espaço político, e uma das armas muito usadas e que ainda hoje aqui, durante esta 1h30, né, houve aqui novamente imensos comentários de ódio com esse objetivo. E o objetivo é caracterizar os antirracistas de racistas. Não é? É caracterizar os antirracistas de instigadores de ódio. É caracterizar nós, que efetivamente somos alvo de discurso de ódio, de sermos os maiores incentivadores do discurso de ódio. Não é? Portanto, isto que até nos daria para rirmos, não é? Que é algo completamente absurdo. É tal e qual afirmar-se de que o indivíduo que foi assassinado por ser afrodescendente, ele é que é culpado disto, porque ele, em vez de estar a usar um boné assim, estava a usá-lo assim. Olha, é como acusar uma mulher que foi violada de ser responsável pela violação, porque se ela não tivesse andado vestida daquela maneira, ou andar na rua, na área tal, ou sair à rua na hora Y, nada disto lhe teria sucedido. Mas isto é algo que inicia-se já a entender de que é errado achar-se que uma mulher é que originou a sua violação. Mas a elite comentadora de Portugal ainda acha legitimidade em afirmar que um ativista negro que esteja a ser alvo de discurso de ódio é quem origina isso. É quem origina isto. Então, efetivamente, os objetivos do Estado, e isto foi algo em resposta a uma inquietação da minha parte na Assembleia, em que eu dizia, mas o que é que o Estado está a organizar, a implementar,
a efetuar para combater o discurso de ódio num ambiente de exacerbação da violência online. Eu sei que o executivo do PS, eu sei que são indivíduos de esquerda, antifascistas, herdeiros dos valores do 25 de Abril. Mas eu também sei que a esquerda nacional está muito ocupada com as eleições, com os eleitores, não é? E vai evitando tomar ações, de ter medidas objetivas com impacto efetivo de combate ao racismo, ao discurso de ódio, à xenofobia, à discriminação, ao discurso anti-imigrante, exatamente porque eles entendem que isto afasta o eleitorado e também entendem que as questões raciais não são uma emergência. A emergência é combater as questões de classe. Meus amigos, nós estamos no século XXI. Mas o século XXI não significa necessariamente um avanço em termos de ideologia. Nós estamos a regressar ao século XIX e a meados do século passado, em termos de retórica política institucional. E isto, obviamente, que é uma arena bastante útil para a emergência de entidades e de ideologias fascistas e por ali fora. Obviamente que é necessário monitorizar o discurso de ódio. Mas assim como o Mamadou afirmou, a Juliana afirmou, os Giteles afirmaram hoje aqui, não é? Monitorização é útil, mas novamente é insuficiente se não der resultados em termos de ação punitiva. O Estado monitorizar o ódio, gastar recursos estatais e usar a expressão que os liberais e as pessoas de extrema-direita amam, que é usar os nossos impostos, não é? Para, mais uma vez, financiar análises e estudos com o objetivo de monitorizar amanhã, ou se calhar análises e estudos que irão mostrar que não vale a pena monitorizar isto, não nos vá agora suceder novamente o que sucedeu com a recolha de dados étnico-raciais, não é? Em que era útil, era necessário, efetivamente, mas que a seguir institucionalmente arranjaram-se mecanismos de evitar que houvesse recolha de dados étnico-raciais. Um instrumento absolutamente fundamental para o combate não apenas ao racismo, mas à melhoria das políticas. Nós, hoje em dia, com esta emergência sanitária, nós estamos a ver que as áreas muito afetadas pela Covid-19 correspondem a áreas onde há a população mais vulnerável, as áreas onde os indivíduos normalmente estão em maior número em termos da sua diversidade étnico-racial. Nos encontros do Infarmed, inicialmente, eu repetia, mas não vai haver análises de dados e estatísticas, análises socioeconómicas do impacto da Covid-19
decide. Não há maior incidência em áreas onde há mais minorias, onde há indivíduos em situação de vulnerabilidade. As respostas eram outras, não é? O facto é que a seguir, meses mais tarde, ai, porque é preciso decretarmos estado de calamidade nessas áreas. Que é preciso levarmos indivíduos fortemente equipados e armados para evitar que a população de um bairro de indivíduos racializados entre em ordem. Porque agora é preciso dar mais liberdade às forças de segurança para obrigar a população a respeitar as medidas. Tudo bem, mas ao mesmo tempo não houve o evitar de encher os metros, os autocarros e por ali fora, porque a economia precisava de andar. Não é? E, olhando para isto, este ambiente de impunidade dos crimes raciais, a enorme dificuldade em se auferir de que houve motivação racial em algum crime, mesmo que o indivíduo, na sua ação, tenha proferido discurso de ódio, é necessário nós não nos esquecermos disto. A motivação racial, ela é uma agravante. Ela não é um crime independente. Ou seja, se o indivíduo agarrar no outro indivíduo, empurrá-lo de uma varanda, não é? Ele está, obviamente, a cometer um crime. Se comprovasse de que a motivação daquele crime era de ódio racial, iria aumentar a pena a esse indivíduo, agravar esse crime. Então não há inocência, porque não pode haver inocência em que a maioria dos crimes de ódio racial, a acusação que desaparece logo é de motivação racial ou de motivação por ódio racial para evitar a agravante desse crime. Há imenso mais aqui a falarmos. Há um ano atrás, ou há um ano e meio atrás, o Mamadou estava a ser alvo de muito discurso de ódio e de um ataque mediático como eu nunca tinha assistido antes. Artigos nos jornais, comentários, etc. E nós nos unimos na altura, as associações, as entidades e por ali fora. Nós nos unimos e fizemos uma manifestação de apoio ao Mamadou Ba. A ironia é que nem por um momento eu imaginei que um ano mais tarde esta avalanche iria estar concentrada em mim e de uma maneira igualmente como eu nunca tinha assistido antes. Portanto, se eu há um ano e tal nunca tinha assistido
esta avalanche de ódio com o Mamadou Ba para o Mamadou Ba. Este ano eu estou a assistir a algo que é igualmente inédito. Então isso é que é a eficácia do discurso de ódio. É que ele vai aumentando e nós vamos entrando de estupefação em estupefação, de estupefação em estupefação, e a nossa estupefação é que acaba por normalizar isto. Nós vamos andar de estupefação em estupefação tão ocupados que vai aumentando as intenções do eleitorado em eleger um indivíduo fascista, não é? Então, oxalá que tanto a ótica da ENAR de uma visão abolicionista do sistema de justiça criminal seja, digamos, ainda algo que era ótimo que houvesse mais 1h30 para nós analisarmos isto, não é? E convencermos isso. Igualmente, a necessidade de melhorar as nossas políticas, investindo na igualdade, investindo no alargamento da cidadania, investindo na educação efetiva, na informação efetiva, na revisão dos nossos manuais de história, no evitar museus da descoberta, não é? Numa altura de ódio online, e que nós nos unamos e que haja ânimo e que haja resistência, resiliência e muito amor e um abraço e que haja outros e outras oportunidades. Obrigado, muito obrigado mesmo. Obrigado. Tchau. Obrigado, Marta. Obrigada, Ju. Obrigada, Joacine. Tchau. Obrigada. Obrigado. Tchau.